Olá, gostaria de dar as boas-vindas a você, que está aqui acompanhando essa apresentação, na qual tratará de uma sequência didática para a educação infantil com o seguinte título: Observação da natureza, ideias para cuidar do planeta Terra. Eu sou o professor Elcio Padilha, da Universidade Luterana do Brasil, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Essa sequência didática é composta por algumas etapas. São elas: expedição, registro, conversa, exploração, ideias e produção. Essas etapas serão evidenciadas ao longo da explicação a respeito da sequência didática. Nossa organização pedagógica está baseada na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, com os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Produzir suas próprias histórias orais e escritas, como a escrita espontânea, em situações com função social significativa. E observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. A faixa etária indicada para essa sequência didática é da educação infantil de 4 e 5 anos de idade. Essa sequência está dividida, então, em 4 momentos. E, nesta etapa, faremos a apresentação dos materiais e espaços utilizados em cada um desses momentos. No primeiro momento, será feita uma expedição no espaço da escola, espaço externo da sala de aula, podendo ser um parque, um jardim ou outro espaço com elementos da natureza. Para esse espaço, então, o educador deve verificar e garantir que haja uma diversidade de elementos naturais. Sabemos que muitas escolas não têm espaços naturais. Então, o educador pode organizar uma visita a outros locais, além dos muros da escola, para que essa atividade seja realizada. Para essa exploração, então, os seguintes materiais deverão ser disponibilizados: lupa, binóculos, câmera fotográfica, rolinhos de papelão, como de papel toalha, de folha alumínio, ou até mesmo de papel higiênico, e uma cesta ou caixa para organizar esses materiais. É importante que esses materiais não precisam ser disponibilizados exclusivamente um para cada criança. É importante que elas tenham acesso a pelo menos um deles e que possam compartilhar entre os participantes. Isso precisa ficar bem claro durante a explicação do procedimento de saída. Essa atividade, desse primeiro momento, tem um tempo sugerido de 30 minutos e a expedição será feita em grande grupo. Os materiais selecionados foram dispostos assim porque possibilitam diversificar os modos de ver e a capacidade de observação. As crianças são muito curiosas, nós sabemos disso. Então, por exemplo, uma lupa pode ampliar objetos e ver detalhes. Elas vão querer, por exemplo, ampliar e vão achar muito interessante usar a lupa para ampliar o tamanho de uma formiga. Ou usar o binóculo para observar um pato que está no alto de uma árvore. As câmeras podem ser utilizadas para ver detalhes do objeto e capturar a imagem para que ela possa ser discutida e usada posteriormente. Já os rolinhos de papelão favorecem o foco do olhar e a observação dos detalhes de um objeto. No segundo momento, que vamos escrever logo após, ele deverá ser feito no espaço da sala de aula, as crianças sentadas em semicírculo, ou pode ser feito também no pátio da escola, desde que nesse espaço seja disposto um projetor multimídia, um computador e as imagens indicadas aqui nesta apresentação. Mais uma vez será feita no grande grupo, num tempo médio de 30 minutos.
Para o terceiro momento, que vamos explicar logo mais, deverá ser utilizado o espaço da sala de aula ou da sala de artes, organizadas, que as crianças fiquem organizadas em grupos de 3. Os materiais, então, aqui serão utilizados os materiais não estruturados, como tampas, potes, CDs, latas, garrafas, tampas de panela, garrafas de vidro, se for o caso, pequenas, garrafas PET, sementes, folhas, gravetos, aquilo que o educador entender que é possível de ser utilizado com aquele seu grupo. Também papel para montagem dos projetos, porque nesse terceiro momento as crianças irão montar projetos, conforme vamos descrever logo mais, e o uso de lápis e giz de cera, num tempo sugerido de 60 minutos. O quarto e último momento dessa sequência, mais uma vez, a mesma organização e no mesmo espaço do terceiro momento, num tempo sugerido de 90 minutos. E aqui, as crianças, a partir do projeto que elas criaram, no terceiro momento, elas vão, então, construir o objeto que elas vão definir a partir da discussão realizada em sala de aula. Nesses materiais, então, será usado o material não estruturado, os projetos feitos pelas crianças no terceiro momento, papel sulfite, caneta hidrocor, lápis, cola quente, tesoura, fita adesiva, barbante, então, e alguns objetos manipulados exclusivamente pelo educador. Para o desenvolvimento de atividades, nós temos, então, no primeiro momento, antes da saída, conversar com as crianças sobre os detalhes da expedição. Então, essa expedição ao redor da escola, o educador deve, então, convidar as crianças para uma expedição, conversar com elas sobre o que elas sabem, o que elas têm ideia do que seja uma expedição, mostrar os instrumentos que serão utilizados e permitir que elas explorem o uso desses instrumentos, para que elas entendam quais materiais elas utilizarão e de que forma podem utilizar. É importante fazer algumas perguntas, como, por exemplo, vocês sabem o que é uma expedição? O que vocês acham que vamos encontrar lá fora? E outro exemplo é como vocês acham que podemos usar os binóculos, a câmera, os rolinhos de papel ou a lupa. E permitir que elas falem, que elas expliquem da sua maneira como que esses instrumentos podem ser utilizados. Esperamos, por exemplo, que elas falem, por exemplo, sobre a lupa, que pode aumentar um objeto, um animalzinho, ou o binóculo, que elas possam enxergar as coisas que estão distantes. Ainda nessa etapa do primeiro momento, a atividade da exploração propriamente dita, da observação do ambiente. Então, levar as crianças à área externa, usar os instrumentos e fazer a troca, o compartilhamento dos instrumentos com os colegas. É importante que o educador faça observações e registros do que as crianças estão conversando, das trocas que elas estão fazendo, e fazer perguntas, fazendo com que elas interajam entre elas e com a natureza. Então, alguns exemplos. O que vocês estão vendo? Como se sentem nesse ambiente natural? De que forma podemos nos conectar com a natureza aqui? Como vocês estão usando os instrumentos para explorar? Então, são algumas sugestões e perguntas que podem ajudar o educador a conversar com as crianças durante a expedição. No segundo momento, trata então da preparação para a próxima atividade. Em um dado momento, durante a expedição, as crianças vão se cansar, elas já viram muita coisa, elas já trocaram, o educador já fez vários registros. Em outro momento, que não precisa ser logo após a saída, a expedição, é importante, então, que o educador, no sentido de preparar para as próximas atividades, organize uma conversa com o grupo e compartilhe experiências. É nesse momento, então, que o educador vai compartilhar as imagens que estão
expostas aqui nessa apresentação, instigando as crianças para que elas desenvolvam alguma criação no sentido de cuidar do planeta Terra. Por isso que a nossa sequência trata da observação da natureza e como posso cuidar do planeta Terra. Nesse sentido, o registro feito pelo professor é importante, como retomada da experiência, e indicamos que esses registros sejam a fotografia e a anotação das falas das crianças. Algumas questões que podem ser exploradas aqui, após ter sido feito a expedição com as crianças. Então, por exemplo, o que chamou a atenção de vocês durante nossa expedição? Vocês lembram de algum detalhe especial que viram? O que acharam mais interessante nas fotos que tiramos? Pode ocorrer que nesse espaço selecionado pelo educador, além de elementos naturais, tem algumas intervenções humanas, negativas, muito negativas, como a depredação ambiental, a degradação, a disposição de resíduos, de lixo no chão, e as crianças podem, deverão ter observado isso e podem citar isso. Isso é bastante importante para o desenvolvimento da continuidade dessa sequência. Porque na continuidade dessa sequência é justamente a ideia de cuidar do planeta Terra. Então, a grande questão é, será que podemos inventar algo para ajudar a cuidar do planeta? Nesse momento, então, o educador deve propor um desafio. Inventar algo que ajude a cuidar do planeta. É importante, então, que o educador dê atenção às ideias das crianças e que valorize a fantasia e a realidade, conforme as crianças forem participando dessa construção. Nós sugerimos algumas perguntas para serem feitas, como: se pudesse inventar algo para ajudar o nosso planeta, o que seria? Como vocês imaginam um jeito de fazer o lixo desaparecer? E um carro que não polui, como seria? Isso as crianças já vão imaginando situações e é o momento em que o educador pode apresentar algumas imagens. Por exemplo, essa imagem. O que você imagina que seja isso? Aqui é a criação de uma criança italiana que, a partir de materiais não estruturados, ela criou a sua engenhoca. La bici que va nell'acqua. Ou seja, a bicicleta que vai na água. É importante pensar e conversar com as crianças. Quais objetos ela reaproveitou para montar o seu brinquedo? Veja que ela criou um projeto e depois criou o brinquedo. Então a ideia é justamente trazer a questão da conscientização, do reaproveitamento e mostrar que podem ser utilizados objetos simples para criar coisas divertidas, para criar brinquedos, como é o caso do cabide móvel. O cabide móvel é uma obra de arte de um artista chamado Guto Lacasse. Então ele usa criações de objetos do cotidiano com bastante humor. Ele mostra, então, com a obra Cabide Móvel, por exemplo, que não precisamos ser gênios e ter técnicas refinadas para participar da arte. Essa obra demonstra que é possível reaproveitar materiais que nós temos em casa, que vamos, às vezes, descartar, que está quebrado, mas podemos aproveitar algumas peças para divertir. E isso é considerado arte, inclusive. Ao mostrar esses objetos e conversar sobre eles, pretende-se, então, que a questão construção de objetos para cuidar do meio ambiente sejam inseridas no repertório das crianças, para que elas já possam ir imaginando situações que elas possam criar objetos para cuidar do planeta. Continuando, então, essa exploração, apresentamos essa exposição, que está no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, que é uma instalação chamada Planeta Sustentável. Ela é do ano de 2009. Ela é montada a partir de fardos de lixo reciclável, então papel, papelão, plástico, garrafas PET, tecido, e ela, então,
descreve a palavra luxo a partir do lixo. Nisso pretende-se, então, considerar a ideia de que nada se joga fora e que a gente pode reaproveitar os resíduos. Mostrar essas imagens para as crianças não tem a intenção de reproduzir ou copiá-las, mas fazer com que as crianças se inspirem e pensem sobre esse tema e possam criar os seus próprios objetos, com o intuito, inclusive, de reduzir o consumo. Aqui uma criação também de uma criança italiana, no mesmo projeto da situação anterior. Aqui, então, ela amassou um plástico e criou um monstro a partir do plástico. E colocou. Quando for ao mercado, não compre embalagem. Não seja esmagado pelo plástico. E aqui nós temos outras ideias também de crianças italianas que criaram a partir do reaproveitamento de materiais, de resíduos, né? Materiais não estruturados. Aqui, por exemplo, ela criou mais uma que criou uma bicicleta e diz: suba na bicicleta e sinta a bela brisa. Ou essa, por exemplo, que deu uma sugestão bem importante sobre se de dia em casa está, apague a luz e problemas não há. Então ela usou tanto o objeto bidimensional, desenhou na folha e usou aqui um cone que bem parece aqueles rolinhos, rolinhos não, aqueles cones de fio de costura, né, de tricô, de crochê, de barbante. Então ela aproveitou e montou um abajur e deu essa dica bastante importante sobre a economia de energia. E outras composições também, usando material não estruturado e usando o lápis, a giz de cera, a canetinha. Aqui, usando fio de costura, agulha, e aqui um carretel. Ela diz, agulha e linha você pode usar e suas roupas consertar. Então, na sequência aqui, na sequência da nossa sequência, também sugerimos um vídeo, que é um clipe de uma música, chamada Coco Maduro, e Batucadores. É um clipe que está disponível no YouTube, pode ser pesquisado com este nome e poderá ser facilmente encontrado. Nesse clipe, então, os artistas reutilizam materiais para produzir sons, como garrafa, tampas, panelas, garrafas de vidro, e misturam isso com instrumentos tradicionais. O objetivo, então, de mostrar esse a possibilidade do reaproveitamento desses materiais para, no caso, produzir música e cuidar do planeta. Seguindo, nesse momento da sequência, então, é a construção do projeto. Então, a discussão inicial já foi feita, essa discussão, mostrado essas imagens, mostrado o clipe da música. As crianças, então, podem ter a opção de fazer a decisão pelo formato, como aquelas crianças que desenharam no papel e montaram, utilizaram material não estruturado para fazer as composições, ou pode ser somente com material tridimensional, ou fazer a mescla dos dois, né? O bidimensional, tridimensional ou bitridimensional. Manusear e escolher os materiais, é importante que o educador valorize essas escolhas e permita que as crianças escolham e não faça um grupo de materiais e entregue na mesa das crianças, não. Deixe uma mesa com os materiais em que, inclusive, as crianças podem selecionar e criar um registro, uma tabela, separando esses materiais por características, por cores, por formato, por texturas,
e quantidades, permitir que as crianças manuseiem esses objetos, peguem um objeto e pensem como elas podem usar melhor esse objeto na criação do seu projeto, da sua coisa que vai ajudar a cuidar do planeta. E assim, então, temos o terceiro momento e partimos para o quarto momento. Lembrando que esses momentos não precisam acontecer no mesmo dia, eles podem acontecer em dias diferentes. E o quarto momento é a mão na massa de construir de fato, a partir do projeto realizado no terceiro momento, construir de fato os objetos. Então, aqui temos o processo para a construção desses objetos, que é a preparação, com o material não estruturado sobre a mesa, a construção, então, as crianças construindo esses objetos, os desafios, então, pensar em como isso vai ser construído, de que forma isso pode ser estruturado dentro do projeto que elas pensaram. Então, aqui é importante, inclusive, que as crianças pensem por si. Então, exista a mediação do professor, mas exista menos a intervenção do professor. O professor deve auxiliar, sim, fomentar as ideias, as discussões, mas permitir que elas mesmas cheguem às conclusões. Observar e promover a troca de ideias no grupo e entre os grupos, no sentido da aprendizagem coletiva. E, ao finalizar a construção do objeto, que as crianças, então, possam nomear e definir a função do material que elas criaram. Essa atividade, então, é muito importante para o desenvolvimento da criança na educação infantil, porque combina habilidades motoras, criatividade, trabalho em equipe e consciência ambiental. Assim, finaliza-se a sequência didática. E para finalizar nossa apresentação, apresentamos pontos com o currículo. Então, essa sequência didática apresenta algumas pontes, como, por exemplo, nos conteúdos explorados, que são exploração do ambiente natural, então isso incentiva as crianças a observar e interagir com o ambiente que elas estão inseridas. Inovação e criatividade, uma vez que elas vão pensar em soluções e ideias para cuidar do planeta. A questão das formas e dimensões, então elas vão ter acesso a diferentes materiais e conceitos de bidimensionalidade, tridimensionalidade, e elas entenderem diferenciar essas categorias e compreender e manusear os materiais, elas poderem compreender suas propriedades e citar suas propriedades. Textura, formato, tamanho, isso é bastante importante no quesito conteúdo. E a respeito das competências socioemocionais, do desenvolvimento dessa sequência, temos a observação e atenção ao detalhe, porque elas vão fazer uma exploração, então precisam estar atentas, né, o fato de, com os materiais não estruturados, elas reconhecerem, elas pegarem, elas testarem, entenderem como que pode ter função naquilo que elas querem criar. Também a colaboração e comunicação, porque existirão muitos momentos de trabalho coletivo, em grupos, tanto o grupo maior como o grupo menor, e comunicar isso para o educador e para outras crianças. O pensamento crítico, o incentivo ao questionamento sobre como cuidar do planeta e o desenvolvimento de ideias inovadoras. E através de perguntas e desafios, as crianças são incentivadas a explorar, questionar e propor soluções. Então, aqui nós terminamos nossa apresentação. Quero agradecer você que esteve aqui acompanhando. Sou o professor Elcio Padilha, do doutorado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Luterana do Brasil. Convido você a conhecer minhas redes sociais, o Facebook, Elcio Padilha Prof, ou o Instagram, também Elcio Padilha Prof, ou o site aescoladoprofessor.com.br. O site é www.aescoladoprofessor.com.br. Muito obrigado.